vibrações de paz, quanta energia pura, em ondas suaves a nos beneficiar. Essa chuva de fluidos que nos traz equilíbrio, purifica nossas mentes e serena os corações. Aqui somos iguais, filhos de Deus em evolução, humildes em sob o amparo dos amigos espirituais. Nossa escola de luz, nosso refúgio de onde esquecemos a dor, mentalizando o bem, o passe, a água fluidificada, a verdade que nos ensina a servir, a auxiliar e crescer na bendita seara de Jesus. Neste ambiente, quantas vibrações de paz, de paz. Bom, meus irmãos, então boa noite a todos. Uma alegria a gente estar junto aqui mais uma vez. Hoje nós vamos fazer a nossa prece em forma de música, né? Eu e Zé Carlos e todos vocês, né? Convido a todos para que a gente possa acompanhar essa canção, que é uma prece, e que ela seja a preparação já para o nosso estudo dessa noite. A gente já esteja trazendo para cá todo o nosso coração, né? O nosso pensamento, para a gente aproveitar muito bem esse encontro. Vamos lá, estou aqui, oh meu Deus, para pedir forças para lutar e o meu irmão poder curar a fome, curar a dor, e no vazio de ser tão só, curar das chagas
chagas que a inveja faz, cura das mágoas que a vida traz, cura no tempo, cura das marcas da solidão. Oh, meu Deus, estou aqui. Oh, meu Deus, para pedir, fazer que eu possa compreender que o meu irmão precisa ver em cada gesto, em cada olhar, uma ternura pra consolar, que eu serei o amor maior, para que o mundo seja melhor. Dá-me coragem pra suportar, que o outro colha o que eu plantei. Oh, meu Deus, estou aqui. Oh, meu Deus, para pedir perdão por todo o mal que eu causei e quis causar, por tudo aquilo que eu poderia e por preguiça não quis fazer, pela esperança que eu não levei, pelas palavras que eu não falei, pelo tempo que desperdiçei, por todo amor que eu não doei. Oh, meu Deus, estou aqui. Oh, meu Deus, para Assim pedimos a Jesus que nos ampare mais uma vez, que una todos nós com essa oração de amor, de paz, que possamos, unidos assim, estar com os corações e as mentes abertas para a mensagem dessa noite, que fale bem fundo do nosso coração, que nos inspire, que nos prepare para o enfrentamento das lutas de cada dia, com a presença do seu Evangelho entre nós. Em seu nome, damos início à reunião desta noite. Bom, gente, então, como nós divulgamos na semana passada, a gente está tendo esse mês espírita, muito feliz. Começamos semana passada com o Cruz e hoje nós estamos com o nosso querido amigo Evandro Porto, de Passos, companheiro de muitos anos aqui na nossa casa. Então, essa é a sua palavra. Vai falar para a gente um tema bem-aventurados os Boa noite a todos. É uma alegria estar de volta à casa, nessa cidade abençoada, com os amigos, para realizarmos juntos, né, estas reflexões tão importantes na nossa vida. Podermos alimentar o nosso íntimo, essas esperanças renovadas, a confiança, a fé, com expectativas elevadas nessa vida, e como nos dizia e ainda diz o Mestre, é uma vida abundante. Então, que Ele esteja conosco nestes momentos, nesta hora, e que a gente consiga, todos juntos, fazer essa reflexão. E quem aqui se coloca, né, à frente neste momento, acaba sendo aquele instrumento que vai verbalizar aquilo que nós conjuntamente elevamos ao alto. É a nossa inteligência coletiva, é as nossas necessidades que precisam ser verbalizadas
para que a gente entenda de fato, de direito e em profundidade o que é que devemos fazer. Qual é o nosso dever? Quais são ou qual é o nosso propósito nos momentos, na época atual? Não ontem, que já se foi, não amanhã, que ainda não chegou, mas agora, no presente instante, no momento atual, o que é que eu devo fazer frente a todos os desafios que a vida me coloca. E convenhamos, não tem sido poucos os desafios da época atual. Aonde quer que a gente olhe, para onde quer que a gente direcione a nossa atenção, nós vamos recolher as impressões difíceis, caóticas, dizem alguns, violentas, analisamos nós, da época atual. Faz lembrar, e não tem como não lembrar, da época cristã, daqueles momentos em que a humanidade vivenciava situações mais difíceis que a atual. Não havia um direito legalmente estabelecido. Caridade, sabemos nós, ao estudarmos a história, não era uma palavra conhecida e vivenciada. Existiam, como sempre existiam, as almas bondosas, aquelas que já trazem no seu âmago, sabemos nós espíritas, através da reencarnação, as conquistas do amor, da misericórdia, do perdão. Almas enobrecidas e já iluminadas pela doutrina do Cristo, mesmo antes de ela ter sido vertida nos seus exemplos, que não esquecemos jamais. Mas, de forma geral, não tínhamos leis que protegessem os mais fracos. Nós sabemos da história que qualquer um que fosse pego em desgraça, que fosse uma falência, que fosse uma doença, qualquer coisa que o acometesse, ele estaria destituído dos seus bens e era relegado ao abandono. No Vale dos Imundos, por exemplo, as mulheres não tinham nenhum direito. Fala Emmanuel, num livro, roteiro, que a época do Cristo, antes dela, dava-se mais valor aos cavalos do que às mulheres. E de fato, assim era. Podia-se vender os filhos, naturalmente, como escravos. O Vale dos Imundos era uma realidade que chocava as almas mais sensíveis, mas não fazia nem cócegas nas mais endurecidas, que eram a maioria. Havia o jugo dos poderosos de todos os lados. De um lado os romanos, de outro os sacerdotes e fariseus, que faziam o que bem entendiam. Manipulavam o povo? Sim. Tinham impostos exorbitantes? Sim. As injustiças aconteciam? Sim. Tínhamos a quem recorrer? Não. Não havia uma instância sequer que pudéssemos recorrer se fôssemos pegos nas malhas de uma justiça manipuladora e equivocada. Eram tempos difíceis? Muito mais difíceis que os atuais. Éramos vítimas de injustiças? Sim. Havia violências e guerras? Sim. Como é que aquele povo vivia? Sofrido e desprotegido? Imagine então a expectativa, às vésperas da chegada desse benfeitor, desse Salvador, desse amador de mundos, que conversavam a respeito do Salvador prometido, daquele que ainda estava escrito no livro dos profetas. A expectativa de alguém que viesse para libertar o homem, o povo, do jugo
da opressão. Alguém que era esperado como se fosse, de fato, o Salvador. E na cabeça de todos nós, com certeza alguns de nós estávamos naquela época, se não encarnados, desencarnados, as expectativas eram que esse Salvador viria e nos tiraríamos desse jugo, como antes fizera Moisés, tirando do jugo do Egito, não é isso? E levando para a terra prometida. Mas o que fez Jesus? Este extraordinário amigo que veio ao planeta sim para libertar o homem de todo o jugo. Acaso libertou o povo das injustiças? Veio, como diziam, em cavalos de guerra com seus exércitos para combater o mal instituído? Procurou ele, de uma forma ou de outra, destituir o poder humano? Competiu com os Césares? O que fez Jesus? Nada disso. Da mesma forma que se encontrava o povo naquela época, refém das injustiças, comprometido com as iniquidades, da mesma forma que estava, permaneceram. Jesus veio, cumpriu o seu mandato e foi. Levou alguém com ele. Abandonou todos. Todos ficaram e Jesus parte. Imaginem nós, nas nossas expectativas desse Salvador que vai nos libertar de todo o mal, nos tornar livres, felizes, num reino onde não haverá injustiças e inclusive não haverá dores e sofrimentos. E teremos tudo o que precisamos. No céu idealizado por muitos, teremos nós tudo o que precisamos. Nada nos falta. Absolutamente nada. Todos são bons. E todos me auxiliam assim como eu auxilio a todos a organizarmos a nossa terra, o nosso céu. Esse céu idealizado, ainda hoje, pasmem, existe. Aonde muitos esperam numa expectativa e numa ansiedade por esse momento em que seremos libertados de todo esse sofrimento para gozarmos nesse céu de venturas. Alguém aqui pensa assim? O céu do Espírita dizem que é o nosso lar, é isso? Nós gozamos ou esperamos aquele momento em que o desencarne se aproxima e que daí receberíamos, pelo fato de abandonarmos a esfera física, todas essas recompensas e todas essas benesses, pelo fato de haver bem cumprido a nossa existência. Muitos ainda jogamos para o amanhã as expectativas dessa libertação. Mas Cristo já passou por aí. Cristo efetivamente já nos deixou a sua doutrina cristã, em que afirma que não apenas libertaria, mas libertou o homem de todo jugo e de todo poder. Cristo providenciou isso à sua chegada. E por que não aconteceu? Porque a humanidade ainda hoje sofre, guardadas as proporções, exatamente o que sofriam aquelas almas no passado. Ou hoje as nossas expectativas são diferentes? Não existe ainda hoje as injustiças e violência. Acaso a nossa pacata cidade, deste seio de Minas, está isenta da violência? Não somos uma hora ou outra, nós, cidadãos dito pacíficos, vítimas de algumas violências, roubos, assassinatos, desatinos, injustiças que têm menos efeito físico, mas alto efeito moral? Não trazemos também nós a alma cansada e angustiada pelo momento presente? Esse caos que parece ainda e sempre instalado, onde o mal prepondera
E me parece que ainda hoje o bem não tem a sua vez. A vida cheia e repleta destas pequenas questões, como dizem os amigos espirituais, que vão nos alfinetando dia a dia, hora a hora, mês a mês, ano a ano, e nós vamos tendo as nossas expectativas frustradas, as nossas esperanças enfraquecidas, e por que não dizer a nossa fé vacilante, reproduzindo hoje o que à época o nosso mestre querido combatia com ênfase, convidando-nos ao exercício da fé, e inclusive chamando-nos a atenção com rigor e austeridade, quando dizia homens de pouca fé. O que acontece com vocês que não conseguem enxergar a realidade que este mestre, na época, trouxe e continua trazendo para cada um de nós? Será que não estamos nós, espíritas, cristãos, estudiosos, que refletimos todos os dias, que analisamos as leis que regem o planeta, as leis divinas e naturais, lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, nós que já lemos a Gênese, e que entendemos com a terceira revelação, que é o Espiritismo, o Consolador Prometido, como foi que a paternidade divina providenciou essa libertação da humanidade. Acaso com todo o conhecimento que temos, não estamos também nós com a visão distorcida? Será que em alguns momentos nós somos pegos pensando ou sentindo em revidar? Em fazer algo com esses desalmados que estão soltos por aí, que a lei não dá conta? Não gostaríamos nós, às vezes, de nos imbuir de um poder sobrenatural e fazer justiça com as próprias mãos? Não vem lá no fundo da nossa natureza muito humana uma vontade, uma indignação de revidar, de encarcerar, de fazer com que toda esta raça violenta suma da face da terra como num passe de mágica? Então somos nós talvez pegos em alguns comentários nada cristãos e irrefletidos, quando em algumas rodas, indignados, comentamos uma violência que se acometeu na cidade, ou que apareceu nas telas da televisão, nos jornais, escritos ou falados, e aí a comoção pública, a indignação se generaliza e nós fazemos coro, a esmagadora maioria das pessoas que gostaria de ver essas pessoas também prejudicadas, e que sentissem na pele aquilo que infligiu a um dos nossos filhos, a nossa esposa, aos nossos pequenos. Não fazemos isso. Mas se isso fosse resolver a situação, Jesus não teria feito. Com todo o poder que tem e que teve, nos momentos em que os seus apóstolos, os seus amigos mais íntimos, esboçavam, por pensamentos e por sentimentos, a mais sutil das violências, o mestre cortava na raiz qualquer reação. Lembremos de muitas, mas basta falar apenas de uma, quando Jesus foi preso pelos soldados romanos. E Pedro, numa reação muito humana, foi defender o mestre, desembainhou a espada e corta a orelha de mão. Jesus imediatamente repreende o discípulo amigo, dizendo que embainhasse a sua espada, porque quem com ferro seria da mesma forma ferido. E traz aquela recomendação de toda a sua existência, aonde ele foi sempre pacífico. Bem-aventurados os pacíficos, recomendava e recomenda ele. Não apenas fez com que Pedro se recolhesse à paz, à não violência, mas foi lá e recolocou a orelha de Malcos e entregou-se pacificamente, sem esboçar a mínima reação. E todos nós conhecemos o seu calvário de dores, e todos nós reconhecemos o quanto foi uma injustiça, a maior já cometida por esta humanidade.
mas ele, podendo revidar, podendo elevar-se com o poder que tinha acima de todos os soldados e libertar-se muito antes do Calvário e da morte infamante, na cruz, permaneceu calmo, paciente e submisso. E a mais profunda, para mostrar a todos nós, a humanidade, o que é que de fato vai nos livrar da violência. O que de fato vai nos libertar de todo e qualquer jugo que nos oprime. A paz. Não esboçarmos reações violentas. Porque dizia Jesus: se amardes apenas o que vos amam, lá naquela lição do amor aos inimigos, de orar pelo que nos perseguem e nos caluniam, vejam que proposta, a princípio insana. Eu que estou sendo injustiçado, caluniado, não só não devo revidar, mas mais do que não revidar, tenho que colocar a orelhinha da pessoa no lugar. Tenho que orar por esta pessoa, tenho que lhe desejar o bem. Sim. A dificuldade de nós humanos em aceitar essa proposta é muito difícil. Porque se fosse fácil, nós já teríamos um planeta pacífico. Mas vejam que o homem tem uma necessidade belicosa, quase que insaciável. Em tudo que ele pensa num combate. Até no comércio. Ele quer competir, concorrer. Não sabe dividir o mercado. Ele precisa impor-se à concorrência, custe o que custar. Às vezes com atitudes antiéticas, antiprofissionais. Mesmo na escola, às vezes os pequeninos recém-saídos das fraldas já são instigados a competir entre eles para ver quem é que tem melhor nota, como se nota definisse desempenho. A nossa humanidade tem essa gana por ter dominações e poderes, demarcar territórios, assumir verdades e pontos de vista e ser o seu propagador. Como quem diz, a ideia foi minha, eu penso assim. Nos reunimos em dutos, em nichos, em tribos, em comunidades de acordo com as nossas preferências e buscamos amar o que nos ama, compreender os que nos compreendem, aceitar os que nos aceitam. Basta às vezes uma ideia contraditória à nossa para que nós intimamente nos sintamos contrariados e já estamos pensando nos nossos argumentos que farão com que nós tenhamos posse de novo da razão. Quanta luta e quanto conflito há neste coração belicoso. Mesmo quando a pessoa está sozinha, e aí não há ninguém para digladiar, ela já começa um diálogo interior. E aí as suas duas naturezas, a feminina e a masculina, a razão e o sentimento, começam a criar embates. Às vezes os desejos e os anseios do coração, requisitando talvez um sonho de alegrias, facilidades, mais dinheiro, uma roupa diferente, um passeio, umas férias. E quantas não são as pessoas que já começam a boicotar esses movimentos, esses anseios, com a razão do que não vamos dar conta de pagar, com aquilo que fica caro, ou outras situações e conflitos quando a pessoa se pega relembrando aquelas conversas que teve com o cunhado, o que disse a sogra, isso não vai ficar assim, eu preciso tomar uma atitude, e aí de acordo com as questões do passado eu vou ruminando o presente e organizando ações no futuro, vivendo uma fantasia, porque o passado já não existe, o futuro não chegou, e você encontra-se ausente do momento presente, brigando por alguma coisa. Porque a briga não é só um conflito armado, uma violência. Muitas vezes ele é um conflito interno, de uma paz que não existe,
de anseios não atendidos, de desejos suprimidos, de bloqueios instalados, de limitações que você não concorda e uma inaceitação da vida, onde você olha para você mesmo e não concorda com o que vê. Ah, mas acho que eu engordei muito. Não, esse nariz não combina com o meu rostinho. Ah, eu acho que agora essa situação está errada. Eu começo a não aceitar o próprio corpo. E agora, por conta de uma liberdade almejada em termos legais e teóricos, eu acho que por conta de leis mais relaxadas, eu vou resolver os problemas da sexualidade. É claro. A sexualidade independe da sua manifestação na carne, no sexo. Ela vem da alma. Uma alma em paz e resolvida se manifesta da forma que for preciso, na ocasião oportuna, com equilíbrio, com justiça e com verdade. Não serão os movimentos e os modismos que vão tornar o homem menos preconceituoso ou mais livre. Não aconteceu com o Cristo, porque Cristo disse para todos aqueles que quiseram ouvir, e que na formação da Santa Aliança já estavam se preparando para uma guerra. Vocês leram sobre isso? Convém ler. Vai lá no Google e coloca lá os essênios Santa Aliança. E vocês vão perceber que todos que esperavam aquele Salvador guardavam no íntimo aquele anseio e desejo de liberdade, onde os romanos seriam, no mínimo, dizimados. E os fariseus submersos em algum movimento catalíptico ou apocalíptico. Guardavam esperanças de que levantar-se-iam num movimento armado, numa revolução, e dominariam e seriam libertos. E Jesus, com muito tato, desde lá atrás, antes dos 30 anos, conversava com um, conversava com o outro, mostrando sim que haveria e deveria ter uma santa aliança, que todos os homens deveriam se unir para a libertação, mas não a libertação armada. Porque Jesus dizia: vejam essa mesa posta, ela pertence aos romanos, e aí nós queremos a posse da mesa, e vamos lá e jogamos todos os romanos no chão, e aí nós subimos para a mesa, para nos alimentar e ser felizes. Mas os romanos não são igualmente filhos de Deus? A mesa, então, seria só para o nosso povo, o escolhido? Mas o outro? Não fica ele na posição em que estávamos? E como Deus resolveria isso? Acaso Deus é Deus dos hebreus? Ou é Deus do romano? Não é Deus de todos? Então Jesus veio para mostrar a paternidade divina e que todos somos irmãos. E disse sim que libertaria o homem de qualquer jugo, mas não apenas o hebreu, não apenas o judeu, não apenas aqueles que comungavam com o Cristo essas esperanças desde muito tempo, mas também todos aqueles outros precisariam ser libertos. E disse mais: a liberdade não vem de um jugo exterior, porque quando o homem libertar a si mesmo, conquistando a sua autonomia e integridade, ele não cederá a nenhum jugo exterior, mas assumirá interiormente o seu domínio. Gandhi falava isso. Dizia Gandhi que se sentia mais livre dentro da prisão. Fora da prisão ele não era livre, porque fora da prisão ele assumia um papel de condutor, de líder, e ele estava sob o jugo desta liderança e desse compromisso com aqueles que lideravam. E na prisão não, ele estava livre de tudo e na posse de si mesmo. Por isso que a mensagem cristã precisa ser entendida. E nós, no momento atual, ao olharmos tudo o que acontece, devemos fazer como os primeiros cristãos aprenderam dentro da lição da paz, e entender que eu não posso esboçar, mesmo em pensamento e sentimento, nenhuma reação violenta contra quem quer que seja, porque esta reação ela é contrária à lei de Deus, porque
manda a lei de Deus que amemos a todos, amigos e inimigos, porque de fato somos todos irmãos. E este céu que nós esperamos, esta ventura que nos aguarda no futuro, não existe e nunca existiu, porque não há sentido aguardarmos algo que já nos pertence. Jesus veio mostrar isso. Por que buscais? Por que vocês correm tanto? O que esperam vocês que já não possuem? Sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas mestre, o que eu faço? Do que tu precisas? Peça a Deus que teu Pai te atende, que pede pão. Então nós, nesse duplo movimento de não ter fé e de não conseguir pacificar o momento presente, nos lançamos numa ciranda, numa correnteza absurda no mar revolto, o mar das emoções equivocadas, dos pensamentos contraditórios, esse mar que nos violenta, cujas águas se tornam maiores do que as nossas forças, e nós vamos vendo o caos tomar conta do planeta, a violência entrar portas adentro da minha casa, e eu, nesse barco da vida, não encontro forças, não estou em paz, e entro em desespero. Alguns controlam mais esse desespero, outros já não conseguem conter a voz, se indignam e falam e blasfemam muitas vezes. Outros, mais do que isso, acabam indo de fato à violência, agridem, não apenas com palavras ou pensamentos, mas às vezes fisicamente. Então, que humanidade é essa que ainda não aprendeu a controlar-se, a ser senhor de si mesmo, estabelecendo a paz interior? A paz não é difícil de ser alcançada, depende do comando sincero e verdadeiro da tua razão, pois ela estabelece por ordem suprema o controle absoluto de todo o teu organismo. O controle desse barco está nas tuas mãos, mas aí, por falta de fé, você vê o desespero, o tamanho das ondas, o turbilhão de sentimentos e pensamentos que brotam, e você, sentindo-se pequenino, não acredita que é capaz de cumprir. E aí, se acaso procurasses o Cristo, ainda poderia ter uma solução melhor, mas aí nós vamos procurar remédios, vamos procurar desafogar essas energias de uma forma violenta e intempestiva, como dizíamos antes, fazendo coro às vozes já saturadas de querer fazer justiça com as mãos. Bem-aventurados os pacíficos. A recomendação do Cristo é que nós entendamos o poder que temos, que assumamos o controle das emoções e tenhamos a fé inabalável de que damos conta e que, com toda certeza, vamos transformar a nossa vida na medida em que nos libertarmos deste jugo impiedoso da guerra, da belicosidade, aonde eu vivo conflitos permanentes. E aí existe, evidentemente, uma saída rápida e fácil para nós fazermos isso. Basta lembrarmos de Saulo de Tarso, o intrépido Saulo de Tarso. Todos nós conhecemos a sua história. Um ser intempestivo, intrépido, que foi o primeiro perseguidor e assassino de cristãos da história da humanidade. E quem é? Em quem Saulo se transforma? O maior perseguidor de todos os cristãos acaba sendo um dos maiores exemplos da cristandade, sendo inclusive pela Igreja Católica colocado como santo, São Paulo. Saulo, após Damasco, deixou de ser intrépido, deixou de ser aguerrido, deixou de ter aquela luta interior incansável
em trazer a mensagem de Deus que ele acreditava, com todas as forças que detinha, um segundo sequer. Deixou de ser belicoso? Não. Tanto é que as suas palavras dizem do bom combate. Porque Paulo entendeu, Saulo entendeu que jamais poderia ficar sem luta. O ser humano não vive sem luta. Porque aí é o mesmo que pedir para que ele morra. Nós temos ânsia de crescimento. E essa ânsia de crescimento é amplificada, é potencializada por uma lei, que é a lei da evolução. Pega um caboclo que já quer sair mordendo, de tanto ímpeto que tem na vida, chama divina, Deus dentro de si, e isso não é força que se controla facilmente. Atrele este ser a uma lei que diz assim: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Você tem que ser melhor nisso, melhor naquilo, melhor naquilo, melhor naquilo. Você tem que ser Deus, tem que fazer que nem Jesus. Você tem que produzir milagres, você tem que voar, você tem que fazer avião subir e descer com a força do pensamento. Você tem que ser super-homem? Tem. Mulher Maravilha? Sim. Fichinha. Homem-Aranha? Fichinha. Você tem que ser o melhor e o maior herói de todos os tempos? Sim. Então eu não entendi mais nada. Mas para ser tudo isso, você não precisa competir com ninguém. Não precisa agredir ninguém. Precisa vencer a si mesmo todos os dias. No bom combate. E na luta incansável com o velho homem. Não para esbofeteá-lo na sombra. Porque você está danando ou prejudicando a si mesmo. Mas para trazê-lo para a luz. Numa luta diária de vencer as tentações. Numa luta diária de conter o ímpeto dessa bomba atômica que, se explodir, gera violência, mas se canalizada, produz luz. Vejam a energia de anda, vejam a beleza dessa luz, mas vai lá nas usinas para ver o fogaréu que se instala. Lá não existe paz, existe fogo que queima, existe átomo que funde, existe bomba que explode num reator. Só que toda essa força é canalizada para a produção da luz e da energia tão necessária. Então o que Jesus quer não é que você se acomode numa paz de túmulo, como quem diz, dá a mão, omisso. Não, Jesus quer que você se levante e ande, e que você produza milagres, e que você seja o maior de todos. Mas o que faz o maior de todos? Mas serve. Não domina ninguém, serve a todos. Não exige nada de ninguém, se entrega para todo mundo. Esse é o caminho. Porque a humanidade não soube equilibrar essas duas forças. E mesmo o habitante de Cássia, quando vê a violência, ele diz: eu não posso ficar pacífico, não posso ficar omisso diante de tanta injustiça, não posso ser conivente com esse mal, há que se fazer alguma coisa urgente. Não podemos ficar refém dessa violência que tira a vida dos meus filhos, que machuca os meus netos. Não podemos ficar reféns dessa violência, jamais. Mas não podemos revidar. Devemos usar toda essa força para trazer o bem e a luz, como Cristo fez, dando o exemplo e seguindo à frente. Por mais que latissem os cães, ele avançava. Por mais que reclamassem as pessoas, ele avançava e convidava quem quer vir após mim, porque ele já estava na frente. Renuncie a si mesmo, ao seu orgulho, ao seu egoísmo, ao seu ego, à violência. Tome a sua cruz e me siga, pacífico, sem violência, lutando todos os dias o bom combate de vencer-se a si mesmo e de conter essa onda de indignação canalizada. Vamos educar os filhos para que no futuro não sejam esses delinquentes. Vamos educar as filhas para que abriguem no seio almas benditas e as eduque desde cedo.
para que quando os filhos nossos assumam a governança, sejam líderes honestos e íntegros. Vamos estabelecer no exemplo a nossa força. E mais uma coisa que não fazemos, e essa é a que falta. Porque isoladamente muitos já fazem isso. Muitos aqui presentes, às vezes tem uma recaída, fala alguma coisa, depois lembra, não posso falar. Como o próprio Chico, lembra? Nas histórias do Chico, as extraordinárias histórias contadas nos livros, quando o Chico se reunia com os amigos, um bate-papo, de repente via um comentário político à época, e o Chico, no afã e naquela vontade de dar uma opinião, entrava no assunto e de repente ia falar alguma coisa, e dizem os nossos amigos escritores que levava aquela famosa tapinha na nuca, e Emmanuel já vinha no seu vídeo, cala a boca, Chico, você não tem nada a ver com isso. Então o Chico também tinha suas recaídas, claro, era humano, estava ali inadvertidamente falando, mas o verbo tem poder. A palavra, quando sai da sua boca, plasma na espiritualidade, plasma no fluido cósmico universal aquilo para o qual foi criada. Pensamento negativo, uma palavra dura, vai produzir efeitos na atmosfera psíquica? Claro que vai. Se hoje a atmosfera está carregada de desesperança, é porque todos nós, em algum momento, alimentamos essa atmosfera. Se ela está carregada de violência, é porque nós, com a nossa indignação, mesmo dentro de casa, quietinho, estamos ruminando e produzindo pensamentos que alimentam a atmosfera psíquica. Quando, na verdade, deveríamos recolhermos a nossa insignificância, sermos pacíficos e produzirmos pensamentos e sentimentos de bem, orando por aqueles que são os algozes. E não pelas vítimas que já estão muito bem. Elas já estão encaminhadas, mesmo que desencarnadas. Mas os que ficaram, com o peso da consciência, com a mão ensanguentada, esses precisam das nossas preces, para que sejam tocados na sua consciência e no seu coração. É o que faz Maria todos os dias, quando desce das alturas do céu, percorrendo os vales dos inimigos. Toca cada coração com um amor inenarrável. Recolhe ao seu seio todas as almas desconjuntadas, todos os algozes, todos os trevosos, na esperança que nunca cessa de um dia ver esse filho pródigo retornando à casa do Pai. É a proposta cristã. Difícil? Cabelice. Precisa ter coragem? Precisa dominar a si mesmo? Precisa refletir sempre? Oração e vigilância constantes. Vigiai e orai, porque esses tempos são tempos de perdição. Vigia. Mantém ativo e lúcido, com a luz que não se apaga, porque ela não pode ficar debaixo da mesa. Está aqui, no topo da cabeça, dominando tudo. Se um ímpeto te vem de baixo, acende a lâmpada. As trevas cederão sem alarde e sem luz. Recomponha-te, erga-te, fique de pé, não rasteje. Não vá ter com os porcos, nem com as cobras. Mantenha-te de pé, ereto, porque o homem nasceu para ficar ereto. E toda a sua integridade. Estenda as mãos, não para agredir, mas para auxiliar. Abra a boca. Se não tem uma palavra que te venha na hora, esboça um sorriso. Se não é motivo de sorrir, derrame a lágrima. Mas defenda-te na armadura divina, na couraça da caridade, fala Emmanuel. Mas que da tua boca e da tua mente não saia um pensamento sequer, e que não se demore no seu coração um pensamento de revide, de vingança. Não façamos isso. Não se preocupe com os outros, a cada um segundo as suas obras, mas defenda a tua fortaleza íntima e a tua casa. Não escancare as janelas da imprevidência e nem abra as frestas para que o mal penetre. Mantenha-te de pé, com a luz acesa, todos os dias, sem cessar.
e não sofreremos abalo nenhum. Porque a fortaleza do Pacífico é inabalável. Porque dentro desta casa mora a luz divina. E a escolha do homem, acender ou apagar essa luz. Ninguém de fora, por mais que esbraveje, vai conseguir penetrar no teu íntimo e fazer com que você desista. Ou que você faça o que te manda. Sirva, mas permaneça íntegro por dentro. Jesus transforma o mundo pacificamente. Convida um a um, individualmente. Convidando para que faça como ele fez. Amai-vos como eu vos amei. Deu o exemplo. E nos convida hoje, nesta noite, como nos convidou nas outras. E haverá de nos convidar nas próximas, para que nós sejamos essas sentinelas. Os cristãos da última hora. Aqueles que vieram no momento agudo da humanidade para fazer a transição. Porque se ontem tudo isso era verdade, hoje ela se torna ainda maior. Porque os tempos são chegados. E todo o caos que você vê, toda a ebulição e essa fervura nessas emoções contraditórias, nesse aparente poder das trevas ou do vencimento do mal, tudo isso é uma ilusão e uma aparência. Porque de trás de todo esse movimento todo, já existem os brotos e as raízes da nova era. Todo esse movimento extraordinário, diz o nome, são os estertores da agonia de uma era que findou. São os ecos ainda retumbantes de uma voz que já está muda há muito tempo. O planeta já fez a sua escolha, porque está sob o poder e o jugo do seu governador, que vem tomar posse. Não como pensam algumas religiões, que é a volta do Cristo. Não. É Ele no coração de cada homem, habitando o íntimo de cada ser, para que, como Paulo, possamos dizer, muito em breve, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive. A humanidade do milênio, a humanidade do planeta que fica, é a humanidade que verbaliza, que pensa, que sente dentro do Evangelho de Cristo. E não há como permanecer no planeta se não formos pacíficos. E aí, nesse momento de transição, em que nós temos que ter paciência, fé e coragem para entender os movimentos da vida, e com fé e confiança em Deus, entender que eles são necessários, está lá no livro dos Espíritos, Lei da Destruição, para que possamos transformar o cenário do nosso planeta. Mas a transformação principal não é deste planeta, mas é individual de cada um. Então, o que falta ainda, dizíamos nós antes e não completamos, e o que sempre faltou para a humanidade, é a união de propósitos no bem e no amor. Isso ainda não aconteceu e por isso a humanidade sofre. Porque os da outra religião, nesse momento, podem estar comungando as mesmas frases, de formas diferentes. Podem estar falando da bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos. E podem estar elegendo o mestre como guia e modelo, como condutor, como caminho, verdade e vida. Mas quando se trata de analisar a outra religião, surge o preconceito, a discriminação. E aí eu só amo aquele que comunga as ideias comigo. Os outros fazem parte daquilo. Talvez do outro lado do país, ou do outro lado do planeta, também estejam orando e rezando pelos povos. Mas quando se trata de aceitar a soberania de uma outra nacionalidade, aí eu parto para a questão da guerra.
Então, em nome da religião, quanto sangue já se derramou? Em nome do amor, quantas pessoas perderam a vida? Em nome da verdade que se defende, quanta gente eu prejudiquei? Então, o que falta é lançar mão do ego, da razão, da religião, do poder, da cultura, da raça, da posição social, de ser masculino ou feminino ou nenhum dos dois. Esquecer rótulos, crenças, aparências e estender a mão para o outro, que é teu irmão. Quando a humanidade fizer isso, a paz se instala. Porque o outro é da família, mesmo comendo uma comida diferente, tendo uma cor diferente, professando uma fé diferente, mas está sob o mesmo teto, essa abóbada infinita cheia de estrelas. Pisa sobre a mesma terra, essa casa magnífica chamada Gaia. É envolvido pela mesma natureza divina que nos ama, que nos acolhe. É iluminada pelo mesmo sol que nos aquece e ilumina. Não perguntando se é justo ou injusto, que ama todos sem exceção e que nos convida dia a dia a fazer o mesmo. É o céu que precisamos, é o céu que merecemos, mas que só teremos se fizermos a mudança. Senão, continuaremos no inferno interior, entre conflitos, inseguranças, ódios, dominações. Então, quando Jesus propõe que possamos segui-lo, ele determina um pré-requisito. Um único pré-requisito. Só um pré-requisito. Mais absolutamente nada. Mas um único que não fizemos. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Quando eu renuncio a mim mesmo, a paz está instalada. Eu não preciso defender mais nada. Não há o que defender. Não há ponto de vista a vencer. Não existe nada. Só eu. Livre e liberto. Para ir e soprar onde eu quiser. Na corrente da vida. Atendendo os deveres que me chamam. Em paz. Cessou o conflito. Porque o ego perdeu o seu lugar. O egoísmo já não existe. Isso está em todas as filosofias, desde muito tempo. E nós ainda não fizemos, de fato, essa transição. Confiantes agora, faremos, rogando a Jesus, o amigo inseparável, que mantenha os braços envolvidos em cada ser. Maria bendita, que ainda permanece no seio terrestre, alimentando o amor a todos os que sofrem. Confiantes que dentro de cada um trazemos o céu, a imagem e semelhança do Criador, e que devemos e podemos usufruir, desfrutar desse céu agora, nesse exato instante. Peçamos então, Mestre, que nos ajude nesse processo. Não espere para amanhã o que já te pertence. Deus está em tudo, inclusive dentro de você mesmo. Não há um local reservado para que você goste de alegrias. E não tem algo no futuro te aguardando, porque o futuro não existe. É sempre no momento presente. Agora é presente, agora é presente, agora é presente. Há uma hora atrás era presente. Não existe o segundo seguinte. Ele nunca vai existir. Só existe o segundo que você vive. Então o céu não te aguarda.
o céu te aguarda hoje. Em verdade vos digo, disse ao ladrão, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nunca deixou de estar. O universo é o paraíso, é a casa de Deus. Imaginar que um ponto desse vasto universo não é habitado por Deus é uma insanidade. Mas Jesus disse a Dimas que estaria hoje no céu, não porque o céu chegou ou porque ele ia penetrar, não, porque ele se arrependeu. E ele tomaria posse do que já era dele, por direito, há muito tempo. Você é filho. Não se coloque tantos problemas. Ame-se. Aceite a sua vida. É uma pérola, é uma joia extraordinária, que tem uma armadura que precisa ser devastada e lapidada. Mas é um trabalho teu. É o trabalho de criar junto com Deus. É um trabalho de perseverança e fé. Então, rogando a Jesus que entremos na posse e no direito deste céu, agora, ainda hoje, assumindo que temos todo o poder do mundo para manifestar a paz interior e aquela força e fé para vencer todos os obstáculos, avançando sempre, sem esmorecimento, sem reações contra os outros, mas com ações renovadoras no bem, todos os dias. Que assim seja. Bom, Evandro, a gente só tem que agradecer, né? Não há nada mais a ser dito, a não ser agradecer a você, verbalizar tudo isso como você disse, né? Essa mensagem que vem de Cristo, que vem da espiritualidade amiga, todos nós emocionados, todos nós tocados essa noite. Então a gente quer encerrar agradecendo a você pela visita, pela amizade, presença do nosso amigo. Agradecer a todos os presentes hoje, saudar aqueles que tenham vindo pela primeira vez, dizer que a nossa casa está sempre aberta e que a gente consiga fazer isso aí, essa união de forças pelo bem, pelo amor. Semana que vem, nova palestra, recebendo Paulo Henrique Bueno, Carlos Claro, novo encontro com todos nós. E vamos agora, então, encerrando, agradecendo a Jesus, pedindo que a gente retorne em paz para os nossos lares, levando essa energia tão boa. Nós teremos depois o passo para aqueles que desejarem, vamos permanecer com as canções. A palestra hoje foi gravada, assim que a gente tiver disponível o DVD, é para empréstimo entre nós, aqueles que quiserem rever ou emprestar para alguém, então vai estar disponível. E o mesmo a gente vai fazer com as próximas. Bom, muito obrigado a todos, boa noite, que Jesus nos abençoe. Vamos para as canções e o passe para aqueles que desejam.